Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e hoje a gente vai ver um pouco sobre algumas inteligências no sentido das ambições humanas, gerenciadas pela civilização e os descargas ou excessos de cargas, né? Então, nós, nesses princípios ativos de ativar sobre as matérias, precisamos de um equilíbrio. E o equilíbrio, quem desinforma a nós é o organismo, a homeostase, o estado de consentimento da nossa relação de natureza com o indivíduo que coopera sabendo o que é, dentro de alguma cooperação. E a cooperação que a gente sempre fala é a cooperação familiar, né? A família é um núcleo da cooperação que a gente entende a nós mesmos nos espelhos dos detectores, que somos nós mesmos trabalhando para detectar os excessos de desencontros, de descargas dos nossos irmãos e irmãs. Porém, nós também, para trabalhar, a gente tem as forças vetoriais, que são as somatórias de energias que expedem em nós. Todas essas acelerações, esses freios de partículas, geram cada vez mais informações em nós. E dessas informações, nós criamos as percussões que aperfeiçoam as nossas predileções, as nossas escolhas na vida. E aí a natureza é uma importabilidade de escolhas, né, de contrações e reencontrações. Eu estou inaugurando essa playlist para poder revelar algumas delas e até mesmo estudar a partir dessas divisões. Para quem não sabe, o meu apelido agora é 21, né? Bom, o tema de hoje, então, ele tá para as individualizações que os seres tendem sobre trabalhos, os acessos particulares. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que todas as formas de relação com a vida que o homem exerce, ele divide essas formas, né? E todas as formas desinformam, tentando encontrar a forma de melhor adequação. Então sempre a gente tem uma forma e uma desinforma procurando a forma, né? E aí, dentro dessas formas, essas formas elas decaem e elas se dividem, né? Para poder melhor apreender as desinformações das pessoas que acolhem essas formas, né? Então existe um núcleo, uma forma elementar e as desparticularizações dessa forma. Tudo isso gera uma composição consonantal, ou consubstancial, ou commaterial, tanto faz. E aí a gente tem os rings de composição. Esses rings são resistências são lojas de ritmos. E o ritmo, quem performa é o núcleo, sobre a sua natureza, ou a sua busca pela natureza a partir de uma crença, de uma consideração de constante natureza. Veja vocês aqui, ó. Tudo isso aqui, ó, desembarca sobre os cantos, ó,
os cantos de contato, contágios de cantos. Esses cantos aqui, ó, eles contagiam e dizem o ritmo que a alma ou o núcleo vai desportar na sua fase de renda. Fase de rendas de atenção. Então, cada um dessas divisões de comportação, ou seja, comportar núcleo de dimensões, elas descantam algo. Ou seja, elas dividem algo dessa encantação. Sobre essas divisões, vários cantos podem surgir. E aí existe o processo de adaptação de cantos, né? E aí a gente pode criar vários cantos, e esses cantos diferenciais vão buscar suas armações diferenciais até que elas consigam, nesses diferenciais, as divisões prediletas. E divisões prediletas são arquivos que fazem constantemente a imigração dos olhos, a resolução enigmática, né? A preferência de encontro. Então, se eu vibro isso aqui, ó, eu vibro essa bola, a preferência de encontro vai ser nesses cantos já em inserção, em bloco de conta, né, de contração. E tudo isso, né, todos esses cantos, eles foram surgindo a partir dos prediletismos inaugurados pelas razões humanas, né? E aí, se você crer nessa razão humana, você vai desassociar esse campo e vai buscar sobre as oponências possíveis a materialização deles em você. E aqui, olha, a gente tem os blocos de materialização, ou seja, os blocos de distribuição, que são as pirâmides de injeção em nós. Olha só. Então, para nós fica como uma cintilação de vibração. E aí a gente sempre está ligando, a gente sempre busca ligar as diametrações opostas dessas vibrações para formar uma corda de encanto, né? Ou seja, se eu pegar esse com esse, né? Deixa eu surgir com eles aqui, ó. Vocês vão ver que eles são diametralmente opostos. E o que é uma corda de encanto dentro dessa superfície, dessa lógia, desse logaritmo, né? Vamos aqui, formas. Você vai ter uma corda, né? Uma corda que tem predileção. Então, quando a gente, dentro dessa superfície, desse ringue, a gente consegue, essa corda aqui, ó, a gente consegue fazer a vibratória dessa corda. Seria isso aqui, ó. E isso é um sinal que tem uma constante, né? É um sinal de constância, porque toda a corda ela afina uma progressão de decaimento. E olha só como que é esse decaimento. Ele é aspiral, como as fendas nasais as fazem, né? Então a gente tem um vetor, né? Um gráfico mais ou menos assim, ó, de decaimento, ó. Então a gente meio que corta os triângulos. Quando a gente consegue diminuir esses cortes, a gente consegue descortar menos, ou seja, dividir menos e ejecionar mais. E a gente sempre faz a
dentro dessa distributiva, né, a aspiração de melhor ângulos de aspiração, né? E aqui olha só como é que o DNA da molécula da particularidade faz em nós quando ele entra. Então aqui a porta de entrada ela vai dizer o ângulo de DNA, de danos de dados na ação que vai ser instalada. Quando a gente tem um ringue, algo que é constante, essa costura, né, por entre essas agulhas aqui, ó, não sei se vocês conseguem perceber, ó, que a gente tem duas agulhas, duas fendas que representam a nasofaringe. E aqui, ó, quando a onda bate, né, quando essa ejeção de onda bate, né, ela tem uma ampliação que ela consegue chegar aqui e entrar aqui assim, ó, fazendo seu decaimento, seu discurso, e aqui da mesma forma, porém é diametralmente oposto, né? Essa diametralmente oposta, ela vai sendo somada aqui, ó, no meio, né? Aqui, ó, aqui é a porta de, aqui vai ser a porta de encontro das duas, né? E aí as duas elas vão fazer isso aqui, ó, vão se cruzar e vão buscar ressonância que gravita a cognição dessa diametralmente oposta à aniquilação, dessa aniquilação diametralmente oposta. E essa vai se tornar uma preferencial por consenso de força ressonante, por maior atividade. Então, apenas por ter uma maior atividade é a lei, né? Ela desassocia um agrado maior, né? Uma resistência, uma consignificação. E todos os núcleos, eles têm as suas diametralmente opostas e as suas que não são. As que não são, elas geralmente são descartadas. Descartadas no sentido dos desapegos. O que é o desapego? Eles vão ser contados nesse lugar aqui, ó, nesse sítio ativo. Eles vão ser contados. Porém, eles não vão ter margem de amparo. Eles só vão ter margem de amparo se eles conseguirem, conforme o passar do tempo, construírem amparos diametralmente opostos. Ou seja, conseguirem a afinação de acordescentes. E aí a gente entra aqui, ó. Esses acordescentes, eles são planos de subliminando planos de partículas de atenção, né, sobre as matérias que a gente desinventa a relação, a necessidade de relação. E é sempre assim desde o começo da natureza. A gente inventa a relação e sobre a atenção a gente vai criando essas placas de adaptação nervosa, essas particularizações moleculares em sítios ativos, esses cantos de desencontros maiores de tonâncias, né, de atenções. E aí, como que a gente sublimina algumas, né? Subliminando uma ou algumas, a gente coloca papéis, a gente investiga o sítio. É como se a gente colocasse enzimas ou vírus de atores ou de versões de decompositores na ameaça da amostra, né? E aí a gente coloca assim, ó, uma partícula um pouco semelhante, a gente desinventa aqui, ó, e aí a gente sintetiza que ela vai estar aqui. E essa sintetização despesa aqui, ó, e faz um papel de estar aqui, né? De estar aqui.
E aí estaca esse papel aqui. E aí quando para que não opa, desculpa. Para a placa que não tem, mas que está demonstrando que tem, está fazendo um desvio, ela arruma um encontro. E aí esse encontro, ela arruma um encontro diametralmente oposto por papel de ator. E aí esse ator desatormenta esse sítio ativo para poder descontrair a imprevisão, né, de quando ele estiver aqui, né, ele vai conseguir dar harmonia. Agora, quando ele não estiver aqui, ó, você vai sentir a falta dele, sabe? E aí a gente consegue subliminando isso aí que de forma subliminada, né? Acontece muito nas receitas e nas impossessões dos seres humanos buscando pai ou padrões de sítios, né? De cantos de sítio ativos. Até mesmo na observação dos orientes de algo nos ritmos, né? E aqui, então tudo isso aqui cai para nós como promessas dividendas promessas dividentes. E a gente sempre divide as participantes, as partículas de um sítio, né? As partículas da vibração de um núcleo, né? Esse núcleo, como um sol, ele se acende, e nesse acendimento ele tem um decaimento da vibração quando ele se acende. Esse decaimento é essa corda aqui, ó, é esse códon. Só que esse códon, ele tá tanto no ambiente exterior, tanto no ambiente interior dos organismos vivos. Então aqui, ó, essas promessas, então messas dividendas entre as recepções de um passeio em articulação percussiva. E aí isso aqui, ó, decai na declaração de tudo, né? Isso aqui é genérico para todas as abstrações de atividade fisiológica, nervosa, né, do ser humano, ou que inerva algo. Quando a gente tem isso aqui, ó, a gente tem um freio, né? Freio de partícula. Quando a gente tem dois, né, o diametralmente oposto, né, partículas ou estacas diametralmente opostos, a gente tem um freio de partículas, freio de ar, freio de núcleo, de instalação, né, delimitações. Agora, quando a gente não tem, a gente não consegue frear direito, a gente não consegue cantar a nota, né? A nota, ela fica indefinível ou desorganiza as outras, né? O arranjo das outras, porque a gente sempre tem uma notação e uma integral quando a gente tem a participação de um arranjo de partículas, né? Um arranjo de partículas sobre pares, né? E é claro que o triângulo, ele consegue com uma estácula sustentar um arranjo. Até por isso a gente tem os sítios de triangularizações, né? Enquanto você não tem um par para esse aqui, ó, pares para esse, né? Ele consegue desesticar o encontro da média, né? Então aqui, ó, aqui a gente tem um par, mas esse aqui não. Mas ele consegue sobre o decaimento encontrar a média. E aqui a gente tem, ó, a média geralmente é a consonância desassombrada, né? Que desimpõe essa. Bom, esse é o começo desse vídeo, então. E aí depois a gente continua embasando mais inteligência dessas motivações, né? São tipos de inteligências
que dizem alocar as inteligências das gerências dos homens em particípio de particularidades, de lugares com os seus ritmos em plano de fundo, em subliminação. E aí a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço para vocês. Fui.